de novo com o nosso podcast Cafezinho com Iracema. E hoje nós estamos aqui com uma mulher maravilhosa, uma professora de História, que vai contar um pouquinho, né? Um pouquinho de alguns fatos históricos do Brasil. Mas antes, eu queria que vocês ajudassem o nosso canal, né? Dando o seu joinha e se inscreva no canal. Eu estou esperando essa ajuda de vocês, tá bom? Obrigada, Iracema, pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Acho muito interessante, né, que mulheres estejam à frente dessa empreitada. Bom, sou Débora Andrade, sou professora de História, sou pedagoga, né, e hoje vou tentar falar um pouquinho sobre a historicidade, né, do Brasil, principalmente desse mês de abril. Esse mês de abril a gente teve dia 19 de abril, que é o dia dos povos indígenas, né? Na verdade, é a nossa raiz, a nossa matriz mãe, tanto é que eu moro em Iguaba, né? E Iguaba é um nome indígena. Depois do dia 19, a gente teve o dia 21 de abril, né? Que o dia 21 de abril é o dia de Tiradentes. Tiradentes, como todos bem sabem, né? Aquilo que a gente aprendeu na escola. Tiradentes era conhecido como Tiradentes, Inconfidente, fazia parte de uma elite e que tinha por objetivo promover uma independência no Brasil, mas ainda não tinha o objetivo de abolir a escravidão. Há teorias históricas, né, que afirmam que ele não foi julgado, ele pode ter sido preso, mas ele não foi sentenciado à morte, ou o que aconteceu, né, esquartejado e as suas partes foi então, isso colocada. Não é um fato concreto, realmente, se foi ou não. Há algumas teorias, né, históricas que afirmam que isso foi feito para mostrar para a população da época que não poderia lutar contra a coroa, que era a coroa de Portugal, né? Mas há indícios também que ele tenha fugido, né? Entrado no navio e fugido para a Europa e não foi sentenciado à morte. Aí a gente tem dia 21 de abril, né? Que é o dia de Tiradentes, que não deixa de ser, ele é considerado também um Jesus cívico, até porque a aparência dele é cabelão, né, barbão, né, muito lembra muito Jesus da ordem cristã, mas também católica, né, muito ligado aí ao Jesus cristão europeu. Se a gente for analisar direitinho, Jesus, ele né, foi nascido ali na região que a tendência ou a sua aparência física é muito diferente do que é pintado nos quadros da Igreja Católica. Louro, olho azul, né, aparências finas. Né? A maioria das igrejas e tudo sempre passa uma outra imagem, né? Sim, é o Jesus europeu, né? No caso, o incentivo europeu dentro do nosso entendimento, ou forçando mesmo a gente entender que realmente é daquele jeito. E temos também o dia 22 de abril, né? O dia 22 de abril, que é relacionado ao descobrimento do Brasil. Mas também, se a gente parar para analisar, quem estava aqui quando os europeus chegaram? Os indígenas, né? Então, foi descobrimento ou foi invasão? Aí também deixa essa dúvida, né? É verdade, porque o que acontece? Se os indígenas já habitavam aqui a nossa região, já tinham os costumes que eram voltados somente para eles, vêm os europeus cheios de maus hábitos, cheios de doença, que acabaram se contaminando no meio da viagem até chegar aqui, vieram trazendo várias doenças e acabou dizimando também vários povos. A gente tinha várias famílias da rede
Tupinambá, Várias tribos, Tupi, né? várias tribos, várias ramificações linguísticas Se também perderam, né? acabaram se perdendo, além também do processo de escravização indígena. O que acabou acontecendo? Eles vieram para cá e eles queriam um Eldorado. Para os indígenas, o Eldorado era o sol, mas para eles o Eldorado era o ouro, né? E os indígenas estavam aqui no habitat natural deles, então eles têm o tempo deles, respeitam a natureza para plantar, para colher, para fazer as suas atividades. E o europeu, chegando aqui, queria obrigá-los a trabalhar e tudo, né? A trabalhar, a produzir para eles. Além deles não aceitar a escravização europeia, eles estavam no habitat natural deles. Então, eles conseguiram sair melhor do que a escravização dos negros, que também foram colocados pelos europeus, especificamente pelos portugueses, que foi pela costa da África, e acabaram trazendo também os negros. Claro que tem aquela teoria que as pessoas falam, mas os negros também eram escravizados lá na África. Sim, eles eram escravizados por dívida ou por guerra, entre tribos, entre eles. O europeu chegou lá, né, e acabou fazendo um escambo, uma troca, né, altamente desproporcional com o povo, e acabou também trazendo povos, né? Imagina. Muitos morreram na metade do caminho, né? Sim, os navios negreiros, chamados também de navios tumbeiros. E aí o que acontece? Imagina, você é retirada do seu lugar, né? E trazida para um outro lugar onde você não é a sua língua, você é separado da sua família, de quem você ama. Então, para o negro escravizado, foi muito mais difícil separar ou fugir da sua realidade, do momento da escravidão, do que o indígena. Porque o indígena, eles sabiam todas as rotas que tinham por aqui. Para o negro chegar e se habituar com esse habitat natural, né? Muitos anos. Isso aí, levou algum tempo. Além de, não só levar algum tempo, além de toda a cultura, né? Das tranças, nagôs, que a gente faz hoje em dia, que várias mulheres fazem, que fica lindíssimo. Mas no passado servia de mapa de fuga nas tranças nagôs. Interessante, né? Bem interessante. Porque hoje em dia as tranças é a beleza, né? Mas naquela época que eles não tinham como, né, se comunicar ou então passar que estava em perigo, que também tinha certas coisas assim. Então eles buscavam algo, né? No subterfúgio para deixar marcado. E eles fugiam estrategicamente à noite, né? Mas eles colocavam na cabeça das mulheres e ali eles já fixavam a rota dos caminhos para poder chegar posteriores, muitos anos depois, né? Aos famosos quilombos, né? Aos famosos lugares que eram redutos dos negros escravizados. Mas o negro também, além disso, trouxe muitas coisas, culturas de lá também não só em roupa, como também em comidas, né? Que hoje em dia são vários pratos variados que eles trouxeram de lá, como a feijoada, que eles, né, falavam que não era a feijoada, eram os restos, né, dos senhores que eles faziam a feijoada, que hoje a gente acha uma delícia. Mas o próprio cafezinho é lá, que a gente gosta bastante, vou até tomar um golinho. Verdade. Eu ouvi falar, não sei, né, em relação assim, frutas até que na época eles não deixavam, os senhores não deixavam os negros pegar, diziam que não, por exemplo, principalmente manga. Manga não pode com leite, que faz mal, aquela coisa que não tem nada a ver, hoje a gente sabe que não é. Mas eram coisas para que eles não... Porque eles viviam nas senzalas, né? Lugar diferente da Casa Grande. E aí eles saíam... outra coisa que a gente precisa entender, que hoje a gente almoça meio-dia, acorda por volta de 6, 7 horas,
Não, no passado não tinha luz elétrica, era tudo baseado no lampião. Então, 4 horas da manhã já era o horário que os escravizados saíam para as lavouras para poder começar no trabalho da lida. Então, imagina, a pessoa acordar 4 horas da manhã, trabalhar, então 10 horas da manhã já era, 9, 10 horas da manhã já era o momento de almoço, né? E claro, o recolhimento era por volta das 4, 5 horas, quando o sol baixava. Então, eles se guiavam também a luz do dia. E aí, ele ia trabalhar e às vezes no meio da plantação tinha uma manga ou outra, eles acabavam comendo. Para não chegar na senzala e não beber leite, que era mais um custo, e os senhores de engenho, claro, eles afirmavam que fazia mal, que matava, e tem no nosso imaginário até hoje. Até hoje, é verdade. Porque muitas vezes você vai chupar manga quando não pode. E hoje não tem nada a ver, hoje eu vi que isso era naquela época, né, com determinadas coisas que agora mesmo você falou, né, em termos de economia. Né? É uma economia, porque como você bem falou, os escravizados, eles não tinham a mesma alimentação que os senhores brancos possuíam, de maneira nenhuma. O escravizado, quando chegava aqui no Porto do Rio de Janeiro, ele era avaliado, mesmo passando por toda a dificuldade do navio negreiro, de morrer possivelmente, e é o que eu falo muito para os meus alunos. Mas, professora, quem morria dentro do navio tumbeiro fazia o quê? Virava comida de tubarão. Era jogado em pleno alto mar, né? E assim, até porque se ficasse com mais um corpo que estava ali adoecido, a tendência era proliferar a doença. E o objetivo deles não era esse. Que diminuía cada vez mais os escravos que eles estavam da África. Né? Ainda tinha a arquitetura, né, dos navios tumbeiros. Na base era os homens, né? Na parte superior eram as mulheres e na parte mais de cima eram as crianças e as grávidas. Ah, por quê? Porque eles eram bonzinhos? Não, é porque as mulheres podiam procriar e gerar mais escravizados. E os homens, assim, aqueles que resistissem, chegassem aqui vivos e com saúde, né, para avaliar a dentição, o porte físico, dependendo de onde veio, né, da localidade da África, ele também era destinado para uma localidade aqui, já no Brasil. Tanto é que a gente vê negros de diferentes raças aqui no Brasil. A gente vê Salvador, né? Rio de Janeiro. Tanto é que o povo de Salvador é um povo mais ali, né? Mais defende mais a cultura africana, né? As suas raízes. Por quê? Porque são negros que vieram para cá e já eram letrados. Imagina, portugueses chegando aqui, que não sabiam nem ler nem escrever, muito mal na sua língua, muito mal aqui no nosso português, né? E os negros que vieram, que ficaram na localidade de Salvador, eles sabiam ler, eles eram, o que a gente às vezes, muitas vezes a gente pensa, tudo que é do negro é macumba. Macumba é um instrumento musical. Todo mundo confunde, né? Porque muitas vezes eu já ouvi falar que a macumba, eu falei, não, gente, vocês sabem que a macumba é um instrumento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí os negros que vieram nessa localidade, eles além de serem alfabetizados, eles participavam da religião islamismo. Né? Muito diferente do que a gente imagina. Qual é a maior religião que é divulgada na África? O islamismo. As religiões, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, são religiões brasileiras de matriz africana. Né? Verdade. Que as pessoas confundem, né? E tem muita coisa que hoje, né, já está sendo esclarecido, muitas coisas, né, que a gente ficava assim, mas isso. Eu gosto muito de perguntar tudo, né? Sempre, por que isso? Que eu não gosto de ficar assim, aceitar tudo. Eu não aceito tudo. Eu tenho que saber o porquê daquilo. Eu sempre fui assim.
E hoje está mais esclarecido algumas coisas que a gente tinha. É um tabu, né? Era um tabu. Muita coisa que eles passavam, né, até mesmo no colégio, e não é isso. Hoje eu costumo falar que a gente precisa falar que a gente é racista, em desconstrução, né? Porque a gente foi incluído isso na nossa educação. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, né? Porque dentro do povo existe todo um conceito, a gente vê às vezes muitos indígenas, né, participando muitas das vezes da educação, né, e às vezes coloca um colar e aí coloca dentro de um parlamento, utiliza de um celular, aí as pessoas falam assim, ué, mas índio usa celular? A gente precisa deixar isso de lado, né? A gente precisa entender que o fato dele ser um povo originário, pertencer a um povo originário, não significa que ele precisa ficar preso no século retrasado. Claro, tem que evoluir, né? Ele precisa evoluir, claro. E defender também as suas raízes, defender também as suas matrizes. Então esse é o objetivo. A gente precisa sim de mais representatividade indígena, negra e fazer se respeitar. E também de mulheres, né? Representatividade de nós mulheres também. Eu sempre falo que as mulheres têm que se unir mais, né? E é um pouco difícil. Né? Quando a gente encontra assim, umas pessoas que vêm em busca, né, de bora, vamos em frente, é muito bom. Vem todo sentido, é muito bom, você adquire mais conhecimento, né? Então, a união faz a força, vocês falam isso, né? E olha, uma coisa que eu queria também, já citar um pouquinho aqui, Iguaba também tem muitos quilombolas, né? Então, sim ou não? Sim. Na verdade, tem as irmãs Congas, né? Na verdade, a região, a historicidade de Iguaba, ela não está envolvida somente em Iguaba, ela está envolvida em toda a região, né? Cabo Frio, até bem porque todo de Maricá até Macaé era uma região só no passado. Então, Vilela chegou em Cabo Frio e ele se direcionou em Búzios, tanto é que teve a guerra, né, aqui na região, a Guerra de Cabo Frio, que foi dos povos indígenas, né, junto com dois povos europeus, franceses, que estavam tentando implantar a França Antártica, e os portugueses, que já estavam aqui pela área. E aí, em virtude disso, algumas tribos ficaram do lado dos portugueses e outras ficaram do lado dos franceses. E isso acabou dizimando, né, os indígenas que habitavam por aqui. Tanto é que foi a França Antártica, tanto é que criou-se a Confederação de Tamoios. Tamoios é um bairro hoje que pertence a Cabo Frio. Foi justamente naquela localidade, que ali a gente, mais para cá, já chegando em São Pedro da Aldeia, a gente tem a Fazenda Campos Novos, que foi habitada por padres jesuítas, que também foram deportados daqui depois de um tempo, até porque eles, Marquês de Pombal, determinou a expulsão dos jesuítas do Brasil, porque os jesuítas estavam apadrinhando os povos indígenas, né? Não deixando ser tão escravizados ou não morrer por guerra, né? Porque o objetivo dos portugueses era, imagina, eles lutavam com arma de fogo e os indígenas com arco e flecha, altamente desproporcional. Então, assim, toda essa região, né, ela é envolvida praticamente, né, em toda uma historicidade. Então a gente precisa não só falar de Iguaba, a gente precisa falar de toda a localidade, isso. E aí pode-se ter, também tem as irmãs Congas que habitavam aqui,
né? E na verdade era mais na divisão masculada de São Pedro, e que elas acabaram também sendo despejadas, né? Foram colocadas para fora por serem mulheres, por serem negras, né? Por não estarem, não terem um conhecimento. Então algumas pessoas da época acabaram fazendo essas atrocidades com elas. E aqui, né, a gente vê um movimento negro em Iguaba crescendo, mas assim, com muita vergonha. Porque as pessoas ainda têm vergonha de se autodeclararem. Vocês são negras, né? Negras. Tem vergonha de, caso pertença à religião de matriz africana, tem vergonha de assumir a sua religiosidade. Tem vergonha, de repente, de jogar uma capoeira, né? Porque imagina que isso não, isso é coisa da macumba, isso é coisa que faz mal, entendeu? É uma coisa que realmente a pessoa tem que ter um esclarecimento, né? E muitas vezes as pessoas misturam muita coisa, né? Ficam naquilo, e não sabem, fica naquela coisa, acha que aquilo é o certo. Não, se abre um pouco, entre, né, no universo, né? Para poder entender o que é a espiritualidade. E o que eu também é uma coisa que eu dei aula, né? Nessas aulas eu sempre colocava jazz, colocava dança afro também, mas eu puxava mais um pouco por balé, né? Mas mesmo assim as pessoas confundiam. Nossa, essa moça tá botando macumba. Eu falei, não é macumba, gente, é dança afro, né? É uma coisa que pertence ao nosso povo também, mesmo que trouxeram de lá, mas hoje em dia pertence aqui, né? Verdade. Então é uma coisa que é muito bonito. Eu gosto muito de dança, adoro, né? Sempre fui nessa coisa, sempre buscando, nunca tô parada, sempre tô querendo buscar alguma coisa. Então isso, as pessoas não confundem demais, né? Eu acho que sempre, olha que atualmente as pessoas explicam, vem vários debates, mas mesmo assim é complicado. Assim, a gente está numa era tecnológica, né? Todo tipo de informação a gente pode ter na palma da nossa mão. E assim, eu acho que a educação, ela precisa sair um pouco do cuspe-giz, né? Sair um pouco dali de você estar traçando e inserir mais conhecimento, inserir mais cultura, porque por meio da cultura a gente pode aprender várias coisas, né? E isso que você falou do jazz, do balé, da dança afro, tudo isso vai fazer as pessoas participarem se elas tiverem conhecimento. E porque o conhecimento ele liberta. Se elas tiverem um conhecimento e tiverem a mente dela aberta, independente da religiosidade que elas frequentarem, que elas participarem, elas não vão ficar tolhidas, né? Não vou participar porque a minha religião não permite. Muito pelo contrário. Não, eu vou participar, eu sou dessa religião, não vou me desencaminhar, não vai ser uma dança, não vai ser uma música, né? Não vai ser uma roda de capoeira, não vai ser uma roda de samba que vá tirar você do caminho, né, da sua religiosidade. Você escolheu, né? Eu creio nisso, mas é complicado, né? Muitas pessoas são aquelas, não. Eu tive alunos que na época da apresentação não deixou, né? Porque era capoeira e foi outra coisa também que eu fiz, agora não me lembro, que não deixou. E eu expliquei a mãe, não tem nada a ver isso, mas é difícil. É muito complicado. Eu vou até mais longe, não somente a capoeira, mas o carimbó, ou então outras danças, né, que são marginalizadas. Isso, a gente tem que usar essa palavra, certo, né? São marginalizadas, muitas vezes até a música popular brasileira, né? As pessoas têm aquele primeiro instante, tem aquele preconceito. Eu não gosto de ouvir essa música porque de fulano e fulano segue essa religião. Eu não gosto de ouvir dessa música porque essa música vem do gueto. Eu não gosto de ouvir aquela música porque essa música está falando de repente, de uma ancestralidade de matriz africana. Então, assim, não, a gente precisa ouvir de tudo um pouco. A gente precisa
ouvir, Claro. saber, ter o conhecimento e a partir daí falou assim, não, eu conheço, acho bacana, mas assim, não quero levar Não para quero mim. pra mim. Aí, Verdade. ok. Verdade. Mas você tem que buscar. É. Eu sou dessas, eu quero saber. Eu quero saber por quê e ter aquele conhecimento geral, não ficar ali, só naquilo ali, não tá. E esse comportamento, né, Iracema, é um comportamento inconstitucional. Porque lá na nossa Constituição de 1988, que é considerada Demais. Ultrapassado. A Constituição Cidadã, lá na nossa Constituição, eles já encaravam os povos indígenas e os povos, os africanizados ou os remanescentes, quilombolas, como seres humanos, na nossa Constituição. E assim, e ainda de lá para cá a gente vê meio que um retrocesso, né? A gente vê muita gente, a gente vê indígena sendo assassinado, a gente vê o povo negro sendo assassinado, a gente vê mulheres negras também sendo estupradas, e a mesma coisa com as mulheres indígenas, né? A gente, vamos falar um pouco da atualidade, né? Esse ano a gente teve um reality, né, que aconteceu e que ali teve povo do Oiapoque ao Chuí, teve gente, representatividade de quase todos os estados brasileiros ou então todas as regiões brasileiras. E aí a gente vê lá uma indígena, a gente vê um soteropolitano, né? A gente vê um gaúcho e assim, a gente vê o quanto é importante e o quanto a nossa cultura é rica. Verdade. E por que a gente vai ficar tendo preconceito de entender, um preconceito de participar, um preconceito de não querer nem ouvir esses conhecimentos? Acontece isso, muita gente se fecha naquilo ali, acha, bem, eu já sei isso, pra mim acabou. Não. A nossa mente vai longe, a gente tem que buscar, sempre buscar, é muito importante. Débora, eu queria saber por que hoje não é mais o dia do índio? Então, porque índio, primeiro que os portugueses, né? Os portugueses, tem aquela disputa ainda de portugueses e espanhóis, né? De ter chegado ao continente americano. Então, o europeu, né? Vamos assim falar, o europeu quando chegou aqui, eles tinham por objetivo chegar às Índias, né? E até porque eles queriam se deleitar ainda mais das especiarias. Chegaram aqui e se defrontaram com uma gama de povos originários que habitavam aqui. E muito tempo soou realmente como o dia do índio. Mas de um tempo para cá, esse termo índio ficou, para os povos originários, soava como algo ruim, como algo pejorativo. Então hoje é indígena ou povos originários. Esse é o politicamente correto. Ficou melhor, né? Eu também acho. Acho que ficou melhor. Esse é o politicamente correto. Porque o índio ficou índio só. E as outras coisas? E durante muito tempo, né, muitas das vezes as pessoas, quando tinha alguém que promovia uma alta destruição em algum determinado lugar, a primeira fala que tinha era: ai, olha que índio saiu destruindo tudo. É verdade. Foi o índio que destruiu? Verdade. Né? Ou foi o europeu que se apropriou, não é verdade? Claro que foi, né? Assim, né? Um parênteses. O costume de tomar banho, né? Todos os dias. Esse costume não é do europeu, esse costume é brasileiro, né? Que nós nos apropriamos dos povos originários. Eles é que entravam nas nascentes, nos rios, nas lagoas. Eles estavam, né, mergulhados nisso. Português, europeu, português, espanhol, eles não têm por hábito, não é nem por nada, mas lá é um país mais frio e não tinha água quente que a gente tem hoje, né? E mesmo tendo, eles ainda têm esse hábito de não fazer todos os dias, né? Ainda tem o perfume que pode se jogar, se exalar e ficar mais suave. Mais suave o odor. Mas
Mas, olha, Débora, tá ótimo, maravilhoso. Muito Eu queria que você falasse um pouquinho da Débora mulher e da Débora mãe também. Bom, a Débora mulher, ela pinta de que ela é forte pra caramba, que ela aguenta tudo, mas que nada, nós somos mulheres, né? A gente tem a nossa fragilidade, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa ser muito forte, a gente tem por dentro uma fragilidade enorme. Então, eu tenho os meus momentos ali, né, de estresse, não vou conseguir, de medos, de anseios, né? E a Débora mãe é uma mãe leoa, né? Nossa. Que se defende ali a sua cria com garras e dentes. Então, assim, eu me encaixo como isso, né? Protetora, leoa, mas precisa também, eu tenho que ter essa consciência que a gente precisa dar uma liberdade para deixar o nosso filhotinho ir até ali e voltar. Pode ir longe, não. E a Débora profissional. Então, Débora profissional, a gente é professor, né? E professor é aquilo, né? A gente não pode ficar parado no tempo, a gente tem que estar sempre buscando, tem que estar sabendo da música, tem que estar sabendo do funk, da batidão, da dancinha. Procuro estar atualizada, que não é fácil, né? Eu sou aquela profissional que fico ali, ó, cobrando, exigindo, faço cara feia, faço cara dura, sou xingada, professora ruim, é a bruxa, mas eu não ligo. E no final do ano eu sou aquela que leva a caixa de som e aí, ó, vocês vamos ouvir um funk, vamos ouvir um batidão, vamos ouvir aí um trap, um rap, a música que vocês quiserem. Sou esse tipo de professora, profissional. Tem que ser, né? Uma pessoa tem que ter um equilíbrio, né? Porque antigamente os professores eram mais rígidos, né? E hoje viu que não dá. Você tem que ter um jogo de cintura para poder conviver com os jovens, né? E eles gostam, o jovem gosta daquela rigorosidade, o jovem gosta daquela, não pode, e briga, e aí, cadê? Porque ali ele está vendo que ele está sendo observado. É claro que a gente também não pode fazer, né, ser tirana, não, claro que não. Tem horas que o coração também, né? Tem horas que a gente, meu Deus, a vontade que dá de pegar, de abraçar, levar pra casa, mas ainda a gente não pode, né? Tem que ter aquele equilíbrio. Mas, assim, eu sou esse tipo de profissional, acho que a maioria dos professores são assim, né? Débora, você tem algum projeto, assim, para o futuro? Você poderia falar? Posso sim. Bom, a gente agora está num momento de pré-campanha, né? E eu sou pré-candidata a vereadora, muito obrigada, do município de Iguaba Grande, mais uma vez, pela terceira vez, né? Vou tentar. Pela terceira vez? Sim, a primeira vez foi em 2008, a segunda foi em 2020 e essa agora é pela terceira vez. Não é fácil a gente se candidatar, né? Até eu sei, porque eu me candidatei também. Mulher, então, é muito difícil, né? Muito difícil, eu sei. Mas tem que encarar, tem que buscar. É um projeto, né? Que a gente precisa se lançar, até porque a justiça eleitoral está vindo e está exigindo uma maior participação feminina na política. Que apesar de ser o nome a política, né, mas na sua grande maioria são somente gêneros masculinos que fazem parte. Então a gente precisa ter mais mulheres envolvidas em política, mais mulheres ocupando cargos legislativos, executivos e também judiciários. A gente já vê bastante, mas a gente precisa mais para promover uma política mais democrática e igualitária, né? Eu estou achando que de uns tempos para cá está aumentando mais até a vontade das mulheres, né, buscar a política, que antigamente as mulheres ficaram mais recuadas e ficavam, né, naquela coisa, mas agora não. Eu estou sentindo que muitas estão querendo se candidatar e aquela força, vamos embora. E realmente tem que se unir. Concordo plenamente com você. Eu acho que nós mulheres, a gente realmente está tendo um momento assim de descoberta na política, está existindo mais mulheres se envolvendo, né? Mas às vezes as mulheres
acabam tendo aquelas rixas que eu acho totalmente desnecessárias e que a gente precisa se unir, né? Imagina se unir assim um partido somente com mulheres, que já existe, né? Um partido somente com mulheres, e se obtiver ali o quantitativo e se eleger dentro desse partido, né, uma ou duas mulheres. Porque a decisão hoje eleitoral é que dentro de um território municipal, né, dentro de um partido, precisa ter um quantitativo de 100% mais um. O que significa isso? Significa 100% de vereadores, né, que, por exemplo, em Iguaba Grande são 11 mais um. Então, acaba sendo, dentro de um partido político, precisa ter 12 pessoas se candidatando à vereança. E dentro desses 12 pré-candidatos a princípio, né, 30% precisa ser mulher. Dá um total de 4 mulheres, né? Então, assim, 8 homens e 4 mulheres. A gente já está quase chegando no equilíbrio. Quase, né? Não quase, mas vai chegar. Vamos chegar. Tem que correr, tem que lutar para chegar até lá. Pois é. Mas isso dentro do partido, né? E aí cada partido precisa fazer a sua nominata, que são, no caso, pessoas que se predispõem a vir candidatos, né? Cada um ali. Mas para isso a gente precisa, para esse engajamento da gente chegar de 50-50 ou de repente, quem sabe no futuro, 60-40, né? Temos que pensar, temos que sonhar e realizar, né? É uma utopia. E realizar, verdade. Mas para isso precisa ter mais mulheres envolvidas na política. Então, esse processo que nós estamos vivenciando de mais mulheres engajadas é muito positivo. Verdade. Né? Mas a gente precisa seguir também. Verdade. Bem, Débora, olha só, foi foi uma aula de história. Eu adoro história. Eu tô aqui, sabe? Nossa, eu amo sempre a minha história e filosofia. E você arrebentou. Obrigada. Foi um prazer, né, a tua presença aqui no nosso podcast Cafézinho com Iracema, e convido a todos também, né, a participarem, tomar um cafezinho com Iracema. Vamos juntar? Vamos! Deixa eu agradecer, Claro. Muito obrigada mais uma vez pela sua iniciativa, você está de parabéns, né? Obrigada por ter me convidado, né? É uma honra eu participar e assim, tentar transmitir um pouco de conhecimento, né? Que não é fácil. Nossa, foi muito. Essa sua iniciativa está sendo muito bacana, vamos brindar. E creio que muitas pessoas que vão nos ouvir vai amar, porque são coisas, algumas curiosidades, muitas as pessoas não sabem. E isso o nosso cafezinho quer fazer, que as pessoas tenham também dar voz às pessoas que queiram contar a sua história. E a gente também vai descobrindo, vai, né? Várias curiosidades. Muitas curiosidades. E vocês, até o próximo cafezinho.